Amigos da Rádio Educativa, amigos que nos acompanham também pelas redes sociais, no Facebook, do YouTube, Instagram, um grande abraço. Estamos aqui nos estúdios da Educativa para a entrevista da semana, recebendo a Letícia Canella, que vai falar para a gente sobre música. Ela que tem uma escola de música aqui em Campinas, mais especificamente em Barão Geraldo, a Cosmos Estúdios. E o assunto do nosso bate-papo hoje é música, né? Como diz o ditado, música é vida, ninguém vive sem música. Professora Letícia Canella, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Tudo na paz? Tudo na paz, tudo tranquilo, com música sempre bem. E como é que a música entrou na sua vida? Como é que começou a música na sua vida? A música, ela entrou na minha vida, na minha infância, né? É uma história bem curiosa, porque eu lembro que eu estava na 4ª série, eu tinha um amigo que batucava na carteira e eu comecei a ficar intrigada com aquilo. Falei, poxa, que legal, me ensina a batucar, porque ele fazia uma rítmica na carteira da escola. Aí ele me ensinou. Tempo depois eu descobri que ele era baterista, que ele fazia aula e tal, mas na época eu não sabia. E aí eu fiquei batucando muito em casa, fazendo aquelas rítmicas. E até então teve um outro evento uns anos mais pra frente, que eu fui com os meus pais em um acampamento, né, de férias, em um sítio, e aí tinha uma bateria montada e tinha um baterista tocando, e a criançada começou, todo mundo ficar ali em volta, ficar curioso, e aquilo foi, assim, mudando o meu mundo, foi um divisor de águas. Eu falei, dá pra reproduzir mais alto, dá pra se divertir mais, e eu fui chegando perto. Aí aquele mesmo baterista, um mês depois, nós fizemos uma viagem, né? Estava minha mãe e esse baterista no carro. E ele falou, vou começar a dar aula de bateria para as crianças. E eu fiquei cutucando minha mãe pra, tipo, eu quero fazer. E desde aí eu nunca mais parei. Então, desde os meus 9 anos de idade, eu sou totalmente envolvida com música, e assim, eu tive muita certeza que era aquilo que eu queria pra minha vida, né? De, tipo, eu quero fazer isso, eu quero viver disso, isso me faz bem. Então, foi uma imersão, assim, um encontro fenomenal que a música trouxe logo na minha infância. E na tua família tem influência de algum membro da família ou não? Eu tenho o meu avô, que já é falecido, que gostava muito de música, ele cantava, né? Ele cantava na rádio local. Olha aí. E gostava muito de Nelson Gonçalves, Bossa Nova também, conheci muito por conta dele. E ele é a única pessoa influente ali de música na minha casa, né? Assim, vindo de uma ancestralidade maior, mas minha mãe gosta muito de cantar, minha irmã sempre gostou muito de música, ela foi a primeira pessoa que comprou um rádio mais potente na minha casa, então eu ficava ali, eu chegava da escola, eu ficava horas no rádio dela ali, ouvindo, sentada, né, na época ainda de toca-fita, e pegava um CD e gravava na fita, e gravava programa de rádio para escutar aquela música de novo. Então, assim, eu sempre tive muito esse envolvimento com a música dentro da minha casa, por conta que todo mundo gostava muito de ouvir música. E como é que você colocava isso em prática? Tinha alguma... Naquela época a gente chamava de conjunto, tinha algum conjunto, alguma banda? Como é que você colocava isso em prática? Eu comecei a fazer aulas, né? Enchi um pouco o saco do meu pai, quero fazer aula e tal, aí todo mundo achando, nossa, mas, né, da onde surgiu isso? Bateria, né? Uma menina querendo tocar bateria, ainda mais no interior, né? Existia esse tipo de pensamento.
E aí eu comecei a fazer aula e eu tive alguns amigos também, né, da minha faixa etária que gostavam muito de música. E aí eu comecei a estudar e esses amigos também começaram a fazer aula e a gente já montou a nossa banda. Eu me lembro ainda, assim, era um sonho meu e desse amigo, Davidson, ele chama Davidson Duarte. E... Isso em Campinas? Não, isso em Jacutinga. Ah, em Jacutinga, aí no sul de Minas. Sul de Minas. E aí nós começamos a fazer aula e a tocar juntos, né? E aí teve... nesse período, a gente frequentava uma igreja e que tinha um estúdio na igreja. Então a gente sempre ia lá ensaiar. E tinha diversos grupos, né? Tinha o grupo dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. E aí, a forma que eu colocava isso em prática era todo dia chegar da escola e eu ia estudar nesse estúdio. Olha aí. E ficava lá a tarde inteira, à noite às vezes tocava em algum grupo e assim foi desenvolvendo, porque assim, como eu fazia isso uma rotina, né? De estudo, e mais pelo bem-estar mesmo que a música me dava, assim, eu gostava muito, ficava intrigada, sempre queria aprender algo novo, porque a música, ela traz muito isso pra nós, num sentido de que a gente sempre tá saindo de uma zona de conforto. Então, quando você conquista aquilo, né? Tipo, aprendi algo novo, agora eu vou aplicar. Aí daqui a pouco vem um assunto novo de novo. E eu gostava desses desafios que a música traz. E aí eu fui sendo convidada para os grupos, né? Porque às vezes também um baterista não podia ir tocar no grupo dos jovens. Aí eu sempre estava disponível, assim. Eu sempre dava um jeito de tornar aquele momento disponível. Então, e aí eu fui... E nisso, né? Como nesse período já pré-adolescente, foi desenvolvendo esse lance de estar tocando com músicos mais experientes, né? E isso trouxe um grande aprendizado, porque eles sabiam mais. Então, assim, você vai lá, você enfrenta, assim, sua vergonha, seu medo de tocar com um músico mais experiente. Você aprende muito ouvindo, né? Então, assim, eu participava de todos os ensaios que tinham de todos os grupos, semanalmente, né? E tocava com eles. Então, assim, eu comecei a circular, né? Eu tinha até uma amiga, a Pamela, que também tocava baixo, e ela falava assim, você tá subindo do grupo D pro grupo A, tal. Eu falava, mas é porque eu tô disponível, tô afim, tal. Então, a música, eu consegui colocar muito em prática, e essa prática, ela é muito importante, né? Essa troca de aprendizado, de experiência, essa troca social também é bem bacana que a música traz, né? E dentro da música, você ficou só na bateria ou outros instrumentos também? Não, fiquei só na bateria. Na bateria. A bateria já me ocupa 4 membros, tá bom, né? Influência, fora esse baterista que você citou lá na infância, influência a nível nacional, internacional. Olha, minha grande influência foi um mentor muito querido e que se tornou um grande amigo, que é o Vitor Cabral. Ele é de São Paulo, ele me ensinou muita coisa, né? Não só o tocar, porque música vai muito além disso, né? É de como você enxerga a música com isso, o que você faz com o seu conhecimento com a música, né? Porque, assim, o que nós ouvimos muito hoje, ainda hoje, infelizmente, não tem espaço para música boa, o músico não ganha dinheiro no Brasil. Essas conversas, mas o que você faz com isso, né? Tipo assim, não tem incentivo disso, não tem incentivo... Mas, assim, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos, né, fazer isso rentável, né? Porque músico é uma profissão, também precisa pagar, também tem conta para pagar, tem os boletos vencem da mesma forma, né? Da né? mesma forma, né? E ele foi um grande mentor. Eu acho o Vitor, assim, uma pessoa fundamental para minha vida. Ele é um grande baterista, ele estava tocando até a Gal falecer, ele era o baterista da Gal Costa. Olha aí.
Aí agora ele tá fazendo, esses tempos ele tava fazendo show com a Ana Canhas, e agora ele tá numa tour com a Adriana Calcanhoto. Então, assim, ele é uma grande influência pra mim, como músico, como pessoa, né, vamos pra cima, né, foco na missão, né, não deixar a peteca cair, tem que estudar, tem que se dedicar, mas o que você faz com isso, com o conhecimento? Porque conhecimento todo mundo adquire, o que faz a diferença no ser humano é como que você leva aquilo adiante, né, e o Vitor me ensinou isso muito bem, um grande mentor. Então, assim, ele é a maior influência na minha vida, e digo que o Vitor, assim, ele, pra mim, na minha percepção musical dentro da bateria, assim, o Vitor, pra mim, ele tá entre os melhores bateristas, não só do Brasil, mas internacionalmente, assim. Aí você resolveu usar toda essa sua experiência adquirida durante esses vários anos, né, com várias pessoas, e passar a ensinar o que você aprendeu Sim. através de uma escola de música. Exatamente, porque o conhecimento, eu acho que ele tem mais sabor quando ele é compartilhado, justamente, né? Do que guardar só pra si. Então, eu me descobri muito nisso, né? Nessa missão de ensinar, eu vejo que eu gosto muito disso, eu tenho prazer em compartilhar conhecimento, então estar observando os alunos, né? Durante o seu aprendizado, porque cada ser humano é único, né? E quando a gente, sei lá, tá em sala de aula, cada um tem sua peculiaridade, que eu tô observando de uma forma o que a música pode agregar, o que a música pode fortalecer os pontos fracos, né? Não só na música, né? Mas na questão, tipo, diminui a ansiedade, se concentra, não foca só no resultado, mas no processo, que a música também, o aprendizado de música também traz um senso de percepção de si mesmo, né? De autoconhecimento, né? Quando você está estudando um instrumento musical, você tem que estar muito atento, né? Com aquele momento, né? Com a sua questão, né, cognitiva, com a sua questão de coordenação motora, e eu tento levar isso para os alunos em aula. E na sua escola, em Barão Geraldo, Cosmos Estúdios, né? Você tem parceria com outros professores ou outros instrumentos, canto também ou não? Sim. Nós temos o professor Aurélio Artioli, que é um grande músico, multi-instrumentista, um artista completo. O Aurélio, ele dá aula de violão, de guitarra, de canto, de ukulele, de flauta transversal, flauta doce, flauta irlandesa. É mais fácil falar o que o Aurélio que ele não faz, né? O que ele não faz. E ele gosta muito de criar instrumentos, ele sempre aparece com um instrumento diferente lá no Cosmos para mostrar para os alunos, tambor de língua, sempre tá aparecendo com instrumentos de percussão diferente. Então, assim, e é muito legal, porque o Aurélio, ele veio muito para somar com a gente, né, no Cosmos, porque ele tem muito essa influência de world music, né? Dessa coisa, assim, de músicas do mundo, né? De etnias, porque, assim, tem instrumentos diferentes, né? Às vezes nós temos acesso só a um limite ali de instrumentos, mas em outros países, né? Outras culturas... É um grande pesquisador também. Exatamente. Ele traz isso para as aulas e isso é muito legal, porque isso, né... amplia o universo daquela criança, do adulto que está aprendendo, né? E você consegue ver isso nos alunos da escola, ter esse feedback desse aprendizado todo? Sim. E isso deve ser gratificante. Com certeza. E não só isso, né? O feedback também de alunos que, assim, às vezes trabalha demais, tem aquela semana estressada. Poxa, não consigo ir na academia com regularidade e tal. Aí começa a fazer aula de música. Puxa, o cara chega com uma cara, assim, exausto da semana. E aí... ele começa a fazer aula, né? No decorrer da aula, chega lá, que é um ambiente... A minha escola é um
um ambiente muito acolhedor, modéstia à parte, mas é. Maravilha. E os alunos chegam, né? Começamos a falar de música, de arte, começamos a aprender, a entrar ali no aprendizado mesmo. E você vai percebendo, assim, até pelo semblante do aluno, que sai, puxa, ainda bem... Aí acaba a aula, puxa, ainda bem que eu vim na aula. Nossa, é o alívio da minha semana. Então, assim, todo esse feedback, né, dessa transformação diária que a música, né, nos proporciona, eu sinto isso no meu dia a dia nas aulas. Assim, após cada aula, sempre isso acontece. Por quê? Porque quando você está aprendendo, você não tem tempo, né, aprendendo um instrumento musical, você não tem tempo para pensar em outra coisa. Né? Então, você trabalha muito a sua concentração, e isso é muito louco, porque isso tem uma explicação científica, né? Da parte fisiológica do nosso cérebro, né? Que, tipo assim, você vai estar trabalhando o hipotálamo, que é responsável pela parte de aprendizado, o córtex pré-frontal, que fica ali com a parte lógica, e nisso você já dispara a dopamina, que aí isso te dá bem-estar. Então, assim, é um processo que o seu cérebro inteiro está trabalhando. E que você nem tem noção disso, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento, mas é isso que acontece quando a gente tá envolvido com música, aprendendo algo novo. E aí você tem aquela sensação de recompensa quando aprende. Você fala, puxa, que maravilha, aprendi. Aí você quer experimentar mais disso. E aí, toda semana, fazer a aula, né? E tá Me diga uma coisa, você falou, por exemplo, você se aperfeiçoou aí na bateria. Cantar nunca... Ou tentou, pelo menos? Não, eu canto algumas vezes, já cantei na minha antiga banda, fazia backing vocal, mas o meu foco é fazer batuque, é fazer barulho aí nos tambores e nos pratos, mas eu gosto, entendeu? Mas eu quis me dedicar mais à bateria mesmo. E o que você recomenda, por exemplo, para... qualquer pessoa, mesmo as pessoas de mais idade que hoje podem praticar um instrumento qualquer, para as crianças, para os pais que estão nos acompanhando, de repente o teu filho joga bola, o teu filho faz escola de inglês, faz judô, faz isso, faz aquilo, e de repente está faltando a música na vida dele. Exatamente. Olha... Um aprendizado musical, ele trabalha em uma forma, em nós, muito completa, tá? Cientificamente falando, né? Ele vai estar trabalhando coisas que, às vezes, uma área não completa a outra, né? Tipo, um esporte, é saudável, importante, super importante, ou, assim, na escola... Né, também, e a criança apresenta algumas dificuldades, ou um adulto, tipo, que tá estressado, ou um idoso que fala, poxa, o que eu vou fazer agora? Tô sem ocupação, né? Quero aprender algo novo, o que eu devo me dedicar? Então, a importância do aprendizado musical é porque ele trabalha muito relacionado às inteligências múltiplas, né? Segundo a teoria de Howard Gardner. Que aí ele vai trabalhar a questão lógico-matemática, espacial, vai pensar num sentido mais artístico, mais sensível, trabalhar na concentração, né? Então, assim, isso abrange tudo. A música, ela abrange tudo. Porque, assim, você precisa ter uma noção espacial para saber onde você vai colocar a mão, seja um instrumento de cordas, ou seja a bateria, o que você vai... A questão espacial de movimentar o seu corpo. A questão matemática, porque a música é pura matemática, né? E isso ajuda em outras áreas, né, da nossa vida intrinsecamente. Não tem como dividir isso. É tudo o que acontece conosco quando nós aprendemos música. E, assim, a sensação de bem-estar. Eu tenho relatos de alunos, crianças, que começaram a ir melhor na escola. Por quê? Porque, assim, cria o senso de responsabilidade, de
do esforço, mas a recompensa, né? Tipo assim, você faz a lição de casa, você tem uma recompensa. Na música é a mesma coisa, né? A música nunca vai dar o que você não oferece para ela. Então você precisa se dedicar, né? Assim como eu trabalho também com autistas, eu percebo aí numa questão social na qual eles têm mais dificuldade a mudança que a música faz na vida deles, né? A questão da fala, porque as aulas são individuais, então a gente tenta conversar, mesmo com alunos não verbais, que eu tenho alunos não verbais, eles conseguem começar a entender os meios de se expressar, de se organizar, com os adultos, uma vida mais leve, com qualidade, menos estresse, né? Enfim, a música só nos traz benefícios, né? E fica o convite para os pais também, né? Que às vezes levam os seus filhos para fazer aula, mas que tal fazer uma aula de instrumento também, experimentar isso que o seu filho experimenta numa aula, né? Porque é interessante, porque essa troca minha com os alunos, você pensar, aula uma vez na semana, legal, mas uma vez na semana é muito pouco, isso precisa estar circulando no seu ambiente familiar, ouvir música em casa, ouvir rádio, né? Então isso é muito importante, a família também ter essa vivência, porque faz muita diferença na vida dos alunos que já experimentam isso, né? Porque assim, mandorinha só não faz verão, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com os pais de uma forma muito amigável para a construção daquela criança, né? De valores, de responsabilidade, de benefícios, de ter mais sensibilidade diante das diversidades da vida. Letícia, para encerrar, você tem alguma preferência musical ou, sendo música boa, qualquer música? Olha, sendo música boa, qualquer música. Eu sou muito a favor disso. Muito eclética. Eu sou muito eclética. Eu acredito muito que... inclusive, eu estava falando disso ontem numa aula. Muitas pessoas, às vezes, julgam, né? Tribos diferentes, né? De sons diferentes. E eu acho que... não é por aí o caminho, porque a palavra cultura em si, ela vem de uma diversidade de coisas, né? Da vivência daquele ser humano, daquele meio que ela foi criada, do que ela ouvia em casa, assim como eu relatei no início da entrevista. Então, é entender cada peculiaridade de cada ser humano e respeitar, porque cultura tá acessível, é de todos. Então, sem preferências musicais, eu abraço toda sendo de boa qualidade. Foi um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Educativa, viu, Letícia? Muito obrigada. Espero que possamos conversar mais vezes ainda, porque o assunto é bem delicioso, bem gostoso e precisaríamos de muito mais tempo. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Um beijo a todos os ouvintes. Conversamos aqui na Educativa com a Letícia Canella, da Escola Cosmos Estúdios, falando sobre música, que é vida. Um abraço a todos.